Que bom tê-las aqui. Hoje vamos falar sobre cuidado emocional, importantíssimo tema, uma vez que no conceito amplo de saúde, promulgado pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, elenca que saúde não é ausência de doenças, e sim completo bem-estar físico, social, mental, emocional. Então, isso reforça a necessidade de termos essa visão ainda mais integrativa em saúde. Vamos falar sobre saúde emocional. O que são essas emoções? Eu gosto de falar que são reações, É o sentimento em ação. Então, muitas vezes eu sinto amor, mas de que forma eu reajo ao amor? Tem gente que reage com raiva, Tanto que muitas histórias de casais é que aquelas pessoas, quando eram mais jovens, não sei, tinham ódio uma da outra, Mas muitas pessoas têm essa reação, Sente amor e reage com raiva, que é uma emoção. Sente ciúme e reage com apatia, por exemplo, ou reage com raiva. Então é importante a gente usar as nossas emoções como esse termômetro, E para isso a gente precisa se permitir olhar para elas. É interessante falar que muita gente foge das emoções, principalmente quando elas são negativas, E às vezes só alimentam emoções positivas. Só que é importante falar que as emoções ditas negativas, muitas vezes desagradáveis, ou as nossas dificuldades, elas fazem parte também da vivência humana. E a gente deve ter clareza disso, principalmente numa sociedade que tem muitas vezes a positividade tóxica, que a gente fala, que tudo tem que ser sempre good vibes, paz e amor, A gente é necessário também ter essa consciência das polaridades. É claro que a forma que você olhar para essa emoção e trabalhá-la e tentar equilibrá-la, e dependendo do contexto buscar ajuda profissional, vai fazer toda a diferença, mas é necessário essa consciência de que emoções ditas desagradáveis fazem parte da experiência humana também. Só que muitos se pegam nesse desejo de controlá-las. Eu tô sentindo ansiedade, eu vou controlar isso. E quanto mais você tenta controlar, pior, Parece que aumenta ali essa reação, a nível corporal, e você começa a suar, enfim. Então, a grande chavinha quando a gente fala de cuidado emocional é não controlar, não tentar controlá-la, mas sim estratégias para regulá-la. E algumas das estratégias também podem ser, por exemplo, a aceitação, que é realmente você olhar, respirar. Larissa, você está sentindo ansiedade. E integrar isso. Porque se eu ficar, não, Larissa, não sente ansiedade. Você não pode sentir ansiedade. Isso vai fazer com que ela só cresça e me tome, Então, por isso que é muito importante a gente buscar mecanismos de autorregulação emocional. E a gente só consegue se autorregular quando a gente tem a percepção do que a gente está sentindo. Então, é importantíssimo praticarmos essa escuta interna. Como eu tô me sentindo? E legitimar isso, gente. Acho que nada pode ser excluído quando a gente fala
do nosso organismo, né, do que a gente está sentindo, nada pode ser excluído, mas pode ser equilibrado. E para isso a gente precisa de estratégias, né? E eu vou falar algumas delas para vocês, algumas que eu também já trouxe quando eu falei das fases, né, do ciclo menstrual, e tem fase igual eu já trouxe aqui. Realmente essa questão emocional ela é bem mais delicada, como na fase lútea, né? Que como essa queda hormonal não é brusca, então é muito mais difícil essa estabilidade emocional para a mulher. E daí se faz importantíssimo não evitar, né, as emoções, e sim tentar ao máximo acolhê-las. Por exemplo, eu tive recentemente uma situação que eu me desequilibrei emocionalmente. Então, principalmente o desequilíbrio emocional, né, a regulação emocional perpassa muito. Tem uma situação ali e aí você dá atenção para aquela situação, tipo, eu tô conversando com uma pessoa e eu tô tentando explicar algo para ela. E aí eu vejo a forma que ela tá falando, gesticulando, e aí eu começo a interpretar isso como uma falta de empatia, por exemplo, porque eu vejo que ela aumentou o tom, ela não tá deixando eu falar. Então eu começo a ter aquilo como uma agressividade, né? Uma forma de comunicação violenta realmente. E aí meu corpo sente isso e eu começo a interpretar, né, aquilo tudo como uma agressão e vem uma reação. Como no caso eu reagi pelo fato de ter me desequilibrado emocionalmente. Eu me desestabilizei tanto que a minha reação ali foi chorar. Foi o choro, né? A tristeza. Tristeza junto com a raiva, né? Então é muito importante a gente ter uma noção, né, de cada coisinha que vai engatilhando muitas vezes a nossa desregulação emocional. Muita gente também tem estratégia de distração, né, em relação a alguma reação emocional. Por exemplo, eu tô me sentindo muito ansiosa, eu tô me sentindo um pouco deslocada, tô me sentindo triste, aí eu vou lá comer. Ou muitas pessoas também, tô me sentindo solidão, angustiada, e vou lá pro álcool. Então nós temos muitas estratégias de fuga também, né? É uma forma desagradável de tentar se regular emocionalmente. A gente tem formas saudáveis para se regular emocionalmente. E é isso que a gente deve cultivar e nutrir também. Como, por exemplo, práticas de lazer, né? Principalmente ao ar livre, relações interpessoais, então relações familiares, né, com pessoas que você se sinta bem, amizades, enfim, grupos sociais que você tenha ali coisas em comum. Isso tudo alimenta também esse sentido de pertencimento e ajuda. A escuta interna, igual eu já falei, o diário das emoções é muito importante. Você ter um caderninho ali para você anotar o que você está sentindo, né? Ter algum momento ao longo do dia e anotar, colocar no papel, sabe? Para você começar a enxergar, porque a gente só vai se trabalhando quando a gente começa a enxergar esses padrões realmente. Dialogar também com as pessoas de confiança sobre o que você tem sentido, né? É muito importante criar esses espaços. Então, tudo isso é necessário, né, para desenvolvermos essa aceitação também. Porque não vai adiantar muitas vezes ficar ruminando, né,
essas emoções, esses sentimentos, ficar sempre, sempre, sempre. É tipo um auto-aniquilamento, né? E o que o corpo quer, né? O que essas emoções querem falar e nos sinalizar, a gente só consegue ouvir quando a gente fica atento. E é muito importante olhar porque tem muitas emoções, sentimentos que a gente apresenta que às vezes vêm de histórias lá atrás, né, que quando não trabalhadas vão perpetuando esse ciclo, né, emocional destrutivo. Então, quanto mais cedo a gente olhar para as nossas emoções, a forma que a gente reage a determinados sentimentos, mais cedo a gente vai ter essa percepção e vai conseguir, né, essa maturidade emocional e, consequentemente, saúde, né, gente, que é o mais importante e que a gente preza muito aqui. Então, da próxima vez que você sentir uma emoção dita desagradável, né, reagir assim, você pode não tentar se livrar rapidamente desses sentimentos, né, e sim acolhê-lo para que você tenha uma emoção agradável, né, não destrutiva. E, igual eu já falei, porque às vezes pessoas que não tem nada a ver, né, acabam sendo impactadas pelo seu desequilíbrio emocional. Muito importante a gente se trabalhar para nossa convivência saudável, né? Seja no ambiente familiar, profissional. A gente vive muito em meio de pessoas que não se conhecem, não conhecem suas emoções. E outro ponto é o autoconhecimento, ele é essencial para a nossa regulação emocional, né? Porque a gente precisa colocar à tona, trazer à tona diversos padrões que muitas vezes foram implantados na nossa cabeça e que a gente começa a sentir e reagir a isso de forma destrutiva, né? Que possamos enxergar que emoções, elas são humanas, né? Fazem parte da nossa experiência aqui. O que a gente tem que fazer mesmo é olhá-las, enxergar, integrá-las e ter mais saúde, né? Para conseguir equilibrá-las. A gente pode usar leituras também. Então, que tipo de livro você gosta? Que tipo de música você gosta? Muito disso tudo impacta no nosso estado emocional também. Que filmes você assiste, né? O que você está colocando para dentro de estímulo? Porque isso também, às vezes, perpassa de como a gente vai reagir, né? Se eu tô colocando muito filme violento, né? Tô me alimentando o meu emocional disso, de músicas que não tem uma letra boa, adequada, saudável, né? Isso vai repercutir muito no nosso emocional. De pessoas ao meu redor que não estão na mesma vibração, né? Ou às vezes estão num estado emocional, né? Enfim, alimentam perspectivas de vida que não diz respeito ao que você acha interessante hoje. Então, será que é saudável ter essas pessoas por perto? Muitas vezes é necessário uma reavaliação disso, né? Porque isso também é saúde. O que eu escolho comer, o que eu escolho fazer no meu tempo livre, tipo de atividade física, que música eu escolho ouvir, que filme eu escolho assistir, que pessoas eu escolho seguir, né, nessas redes sociais aí. Então, quanto tempo da minha vida eu escolho me dedicar a isso, né? Ou aos meus prazeres, aos meus hobbies, que às vezes vão ficando ali embaixo do tapete e eu tô vivendo de uma forma no automatismo, né? Como forma também de fuga aos meus sentimentos, né? Tendo reações emocionais, tipo ansiedade, por conta que tô com muito estímulo ali, muita comparação. Então é essencial repensarmos isso. Eu deixo aqui essa atividade de você fazer o seu diário de emoções,
seja pintando, uma forma também de trazer arte para o seu dia, né? Um momento que você possa pegar uma folha de papel, aí pega uns giz de cera ou lápis de cor, dá cores para essas emoções, para esses sentimentos que você sentiu, faz balãozinhos ali e pinta, coloca o nome da emoção. Outra coisa também é para quem não assistiu ainda o filme Divertidamente, assista, que assim, é muito didática a forma dele apresentar essas emoções, é muito divertido realmente, e de aprender junto com o filme, assim. Com certeza quem tem criança, né, neto já, ou filho, enfim, já deve ter assistido junto, mas é um reforço, assista. Então era um pouco do que eu tinha para hoje. Esses dias cuidando desses nossos vários corpos, né? Tem uma literatura que diz que nós não temos só o corpo físico, a gente tem o corpo físico, emocional, espiritual, né? No fim, tudo é sobre cuidado com o corpo realmente, porque ele é a nossa casa, a casa lá. Então vamos aí nessa caminhada a cuidar da nossa casa, nosso bem precioso, para a gente estar inteira realmente, para cultivar as nossas relações, a nossa vida, os nossos sonhos, né, gente? Abraço.